Capela Virtual, áudios livros católicos apresentam Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. Página 10. Existem outras duas gravações que seria legal você ouvir também, antes desta. A alma que vai para o inferno. Outra coisa que vejo claramente é que assim como o espírito limpo e puro não encontra outro lugar senão em Deus para o seu repouso, pois por ele foi criado, da mesma maneira a alma em pecado não tem para si outro lugar que o inferno, que Deus lhe designou com seu lugar próprio. Por isso, no instante em que o espírito se separa de Deus, a alma vai para o seu lugar correspondente, sem outro guia que não seja a natureza do pecado. E isso acontece quando a alma deixa o corpo em pecado mortal. E se a alma naquele momento não encontrasse aquela ordenação que procede da justiça de Deus, sofreria um inferno maior do que o inferno é, por se achar fora daquela ordenação que faz parte da misericórdia divina, que não dá à alma tanta pena como ela merece. E por isso que não encontramos lugar mais conveniente, nem nos menores males para ela. Se lançaria ali dentro, como se fosse o seu próprio lugar. A alma que vai para o purgatório. Este é o caso no que se refere ao purgatório. A alma separada do corpo, quando não se acha naquela pureza na qual ele foi criado, se vendo como tal impedimento que não pode se livrar dele, a não ser através do purgatório. De certo, se lança nele com toda a vontade. E se não encontrasse tal ordenação capaz de livrá-la deste impedimento, naquele instante, se formaria nela um inferno pior do que o purgatório, percebendo ela que não poderia se unir por aquele impedimento a Deus, seu propósito. Esta união lhe é tão importante que, em comparação com ela, o purgatório lhe parece nada, muito embora já tenha sido dito que se assemelha ao inferno. A alma que vai para o céu. E ainda tenho a dizer que, como vejo o paraíso por parte de Deus, nenhuma porta, a não ser que ali entra quem quer entrar, porque Deus é todo misericórdia, e volta para nós com os braços abertos para nos receber na sua glória. E vejo também perfeitamente que aquela essência divina é tal pureza e claridade, muito mais do que o homem pode imaginar, que a alma que tem em si uma imperfeição como uma partícula de pó se lançaria de certo em 1000 infernos, antes de encontrar-se diante da presença divina com aquela mínima mancha. E entendendo que o purgatório já está precisamente à disposição para remover essa mancha, se lançaria nele, como eu já disse, parecendo-lhe encontrar uma grande misericórdia, capaz de livrá-la deste impedimento. A importância do purgatório. A importância que tem o purgatório é algo que nenhuma língua humana pode exprimir, nem a mente compreender. Eu vejo nele tanta pena como no inferno. E vejo, no entanto, que a alma sinta-se com tal mancha, o receberia com uma misericórdia, tal como eu disse, não tendo em nada, em certo sentido, em comparação com aquela mancha que impede de se unir ao seu amor. Parece-me que a pena das almas do purgatório consiste mais que veem em si algo que desagrada a Deus, e que fizeram voluntariamente contra a bondade de Deus, que em quaisquer outras penas que ali podem encontrar. E digo isso
porque estando elas na graça, vem a verdadeira importância do impedimento que não as deixa se acercar de Deus. Conhecimentos inexprimíveis. E assim ratifico que isso que eu fui capaz de compreender ainda em vida, a qual me parece de tanta pobreza, que qualquer visão daqui de baixo, cada palavra, todo sentimento, toda imaginação, toda justiça, toda verdade, parece-me mais mentira do que verdade. E de quando decidi dizer, fiquei ainda mais confusa do que satisfeita. Porém, se não me expresso em melhores termos, é porque não os encontro. Tudo o que foi dito aqui, em comparação do que capta a mente, não é nada. Eu vejo uma conformidade tão grande de Deus com a alma, que quando Ele a vê naquela pureza em que a criou, dá-lhe, certo modo, atrativo um ardente amor, que seria suficiente para aniquilá-la, embora ela seja imortal. E isso faz com que a alma de tal forma se transforme no próprio Deus, que não parece, mas que é Deus. Ele continuamente vai atraindo ela e inflamando-a no seu fogo, e não a deixa nunca, até que a tenha conduzido àquele ser primitivo, ou seja, para aquela perfeita pureza na qual foi criada. O tormento de um amor tardio. Quando a alma, pela visão interior, se vê assim atraída por Deus com tanto fogo de amor que resulta em sua mente, se sente derreter toda no calor do amor de seu doce e ardente Deus, e ver que Deus, apenas pelo puro amor, nunca deixa de atrair e trazê-lo para sua total perfeição. Quando a alma vê isso, manifestando-se Deus com sua luz, quando encontra em si mesmo um impedimento que não permite que ela siga essa atração, aquele olhar unitivo que Deus a dirigiu para atraí-la, e quando com aquela luz que Deus faz ver o que realmente importa, está presa para poder seguir a força atrativa daquele olhar unitivo, se gera nela a pena que sofrem aqueles que estão no purgatório. Só uma pausa para comentar, né? Todas as pessoas dizem, os teólogos, né, alguns padres dizem exatamente isso, que quem está no purgatório não é porque Deus deu um castigo para ela, é a própria pessoa que se castiga, né? É isso que Santa Catarina está falando. E aí assim, Deus nos atrai com a sua infinita misericórdia, mas nós não percebemos que estamos, entre aspas, prontos para poder ir até Ele. Continuando. E não é que elas façam consideração de sua pena, mesmo que na realidade seja muito grande, mas que a estimam sobretudo a oposição que se encontram contra a vontade de Deus, que a veem claramente inflamadas de um extremo e puro amor para com elas. Ele as atrai tão fortemente com seu olhar unitivo, como se não houvesse outra coisa a fazer a não ser isto. Por isso, a alma que vê isso se acha em outro purgatório, maior que o purgatório, a fim de se livrar mais rapidamente daquele impedimento. Ali se lançaria dentro pelo ímpeto daquele amor, que a deixa em conformidade a Deus e à alma. Amor divino que purifica e aniquila. E vejo mais ainda. Vejo proceder daquele amor divino até a alma certos raios e lampejos ígneos, tão penetrantes e tão fortes, que parecem ser capazes de aniquilar não só o corpo, mas também a alma, se isso fosse possível. Duas operações realizam estes raios na alma. Em primeiro lugar, a purificam, e segundo, aniquilam. Neste caso,
como no ouro, quanto mais se fundem, melhor qualidade resulta. E tanto poderia ser fundido, que chegará a se ver aniquilado em toda a sua perfeição. Este é o efeito do fogo sobre as coisas materiais. A alma, por outro lado, não pode ser aniquilada em Deus, mas sim nela mesma. E quanto mais seja purificada, tanto mais vem a ser aniquiladas em si mesma, enquanto permanece em Deus como alma purificada. O ouro, mas quando é purificado, até 24 quilates, depois já não se consome mais. Por mais fogo que lhe apliquem, pois somente pode consumar a imperfeição desse ouro. Assim é, pois, a obra do fogo divino na alma. Deus lhe aplica tanto fogo que consome nela qualquer imperfeição e a conduz à perfeição de 24 quilates, cada um no seu grau de perfeição. E quando a alma está purificada, permanece toda em Deus, sem nada de próprio de si mesma, uma vez que a purificação da alma consiste precisamente na privação de nós mesmos. Nosso ser já está em Deus, o qual, quando conduziu para si a alma deste modo purificada, a deixa impassível, porque não existe nela nada mais a ser consumado. E se então fosse essa alma purificada, mantida no fogo, não seria penoso, pois que somente viria a ser para ela o fogo do amor divino, que ele lhe daria vida eterna, sem qualquer contrariedade, tal como as almas bem-aventuradas, mas já nesta vida, se isso fosse possível estando no corpo. Embora eu não creia que alguma vez Deus tenha na terra almas que estejam assim, que não seja para realizar uma grande obra divina. Última purificação passiva, obra de Deus. A alma foi criada com toda a perfeição de que ela era capaz, vivendo de acordo com a ordenação de Deus, sem contaminar-se de qualquer mancha do pecado. Mas, uma vez que tenha sido contaminada pelo pecado original e depois pelos pecados atuais, perde os seus dons e a graça, fica como morta e não pode ser ressuscitada senão por Deus. Ressuscitada pelo batismo, fica nela a má inclinação, que a inclina e a conduz. Se ela não resiste ao pecado atual e assim volta a morrer. Deus retorna para ressuscitá-la novamente, com outra graça especial. Porém, ela está tão confusa e convertida a si própria, que para trazê-la ao seu primeiro estado, aquele que Deus a criou, se não precisas todas essas operações divinas, sem as quais a alma nunca poderia voltar para a perfeição do estado primeiro, em que Deus a criou. E quando essa alma se encontra em transe de recuperar o seu primeiro estado, tal é a inflamação do seu desejo para transformar-se em Deus, que esse é o seu purgatório. E não é que ela veja o purgatório como purgatório, a não ser aquela inclinação inflamada e impedida, é o que resulta para ela o purgatório, ou seja, o desejo de Deus, né? Esse último estado de amor é o que faz esta obra, sem o homem, porque se encontram na alma tantas imperfeições ocultas que, se o homem as visse, mergulharia no desespero. Porém, esse último estado de amor as vai consumando inteiras, e Deus lhes mostra esta sua operação divina, a qual é que a causa nela aquele fogo de amor que vai lhe consumando todas as imperfeições que devem ser eliminadas. O próximo capítulo, a próxima parte aqui, começaremos imperfeição congênita
de todos os seres humanos. E aí eu vou pedir para você encarecidamente dizer aqui nos comentários o que é que você tem achado da leitura deste livro aqui especificamente, tá bom? E o que você tem entendido. Isso faz com que você coloque em prática aquilo que você está ouvindo e faz você entender melhor. Deus te abençoe, deixa o seu like e viva Cristo Rei.